tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias e o governo geral. Vamos lá, roda. Você sabia que o sistema de capitanias hereditárias já era utilizado por Portugal desde o século XV em suas ilhas atlânticas, produtores de açúcar? Vamos ver como esse sistema de feudamentos feudais foi adaptado ao capitalismo no Brasil. Vamos entender como a coroa portuguesa lidou com essa contradição que quase inviabilizou a colonização do Brasil. Vamos revisar um dos termos mais contados para as questões de história no mundo atual. A escolha de açúcar como produto norteado da colonização no Brasil veio acompanhada de outras escolhas, um tanto quanto óbvio. O sistema de capitanias hereditárias, já adotado em Açores, Madeira e Cabo Verde, ilha portuguesa, que já produzia açúcar desde o século XV. Contudo, a dimensão territorial do Brasil e a sua distância maior em relação à Europa colocava esse sistema à prova. No Brasil, o sistema de capitanias hereditárias teve uma história bastante diferente, principalmente em relação aos seus funcionamentos. As capitanias hereditárias, em 1553, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, distribuída a 12 donatários. Esse sistema administrativo funcionava de acordo com dois documentos, a Carta Doação e o Farol. A Carta Doação dava ao donatário o direito de usufruto da capitania, continuando a mesma sobre a propriedade da coroa. Dessa forma, o donatário não podia vender suas terras. Se os donatários explorassem as capitanias, o ponto geral imposto ao rei assegurava o direito de continuar usufruindo da terra e de transmitir esse direito a seus filhos. Os donatários entraram para a história como os primeiros grandes povoadores do Brasil, responsável por desenvolver o então totalmente bucólico território, numa das primeiras iniciativas do Estado português de explorar seu achado no outro lado do Atlântico. O foral estabelecia as funções dos donatários, cabia aos mesmos distribuir terra, ou seja, as seis-marias, a colonos interessados em cultivá-las. Da mesma forma, os donatários deveriam cobrar imposto e repassar parte à coroa. Era também sua atribuição construir engenhos e portos, fundar povoados e cuidar da segurança, combatendo índios e piratas. Se, por um outro lado, os donatários tinham amplos poderes sobre as suas capitanias, por outro lado, tinham pesadas obrigações ligadas à difícil missão de colonizar o Brasil. Da mesma forma que os donatários não eram proprietários da capitania, o colono ou seis-maria também não era dono da seis-maria, cabendo-lhe também apenas o direito de usufruir da terra. Perceba que a política agrária portuguesa é pré-capitalista, ou seja, a terra não é um produto e, portanto, não podia ser vendida. Trata-se de uma política agrária de origem feudal, onde o rei concede o usufruto da terra em troca de imposto, exemplo da relação entre senhor feudal e seus servos. A crise das capitanias. Como se percebe, diante da crise do Oriente, a coroa transferiu a responsabilidade de colonizar o Brasil à iniciativa privada. As capitanias hereditárias compunham um sistema administrativo descentralizado.
seguindo uma lógica feudal, onde o rei distribui terra em troca de imposto, com exceção de São Vicente e Pernambuco, e outras capitanias não prosperaram inicialmente, reduzindo o papel da coroa portuguesa na colonização do Brasil, destoava do papel que a monarquia europeia assumia em relação à economia, incentivando as atividades burguesas para ampliar suas arrecadações tributárias. A causa principal dessas crises foram a falta de recursos para investir na montagem dos engenhos e na compra das mudas de cana e escravo, a falta de infraestrutura, engenhos povoados e portos, isolamento das capitanias entre si e também em relação a Portugal e o mercado europeu, e a insegurança causada pelos conflitos com índios e pelos ataques de piratas. O grande reflexo dessa crise foi o que muitos donatários não reconheceram suas capitanias e, ao desistirem das mesmas, que ficaram em estado de abandono, não ocorreram inicialmente o povoamento efetivo do Brasil, pelo menos até a metade do século XVI, mas esse assunto é para outra aula. Uma boa aula, fique com Deus, bons estudos e até a próxima.